A paz do Senhor para todos. Eu aqui atrasada de novo. A paz do Senhor para todos, amém? Sejam todos bem-vindos ao nosso live de hoje. Eu comecei a ler uns negócios aqui, acabou que me atrasei. Glória a Deus. Povo de Deus, vamos entrando. Separei um chazinho aqui para mim, que eu tenho forçado muito minha voz. Mas glória a Deus, tudo no controle do Senhor. Hoje nós estamos no nosso live de número... Ô, gente, me perdoa aí. Eu tenho forçado muito minha garganta desde sábado. Tá uma bênção. Hoje nós estamos no nosso live de número 195. Nosso live de número 195. Hoje eu coloquei... Nossa, gente, hoje eu tô meio enrolada. Mas hoje pra mim foi um corre-corre tão grande. Hoje, gente, questionamento que muitos têm feito e que muitos fazem quando a gente começa a ver tribulações e provas e lutas, e dentro de toda esse processo aí do coronavírus, tudo isso que tem acontecido, tudo isso que Deus tem nos mostrado, o que Deus quer falar, o que Deus está fazendo. Muitos perguntam, aonde está Deus dentro desse processo de tanta tribulação, não é verdade? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu já vi que tem alguns pregadores, existe, gente, eu fico feliz de saber que existe um remanescente de Deus, sabe? Um povo de Deus, um povo que tem pregado a verdade, um povo que tem pregado o evangelho do arrependimento, pastores, líderes que têm falado sobre isso, e eu fico maravilhada porque eu vejo literalmente que existe um remanescente de Deus. Existe um remanescente de Deus e nós vemos exatamente dentro disso, na verdade, dentro de tantas coisas que têm acontecido, dentro de tantas coisas ruins que têm acontecido, dentro de tantas do esfriamento da igreja, né, da falta de compromisso do povo de Deus, do sono profundo que a igreja, nós temos passado, mas a gente ainda vê que existe um povo que Deus tem separado para pregar a verdade dele. E isso eu fico maravilhada. Gente, olha... E essas pessoas têm falado exatamente isso, têm falado da quarentena, de tudo isso que está acontecendo. Não é para que a gente... Deus não separou a gente, Deus não parou nações, Deus não parou o mundo para que a gente pudesse ir para a praia, pudesse ficar na frente de uma televisão assistindo Netflix de graça, que eu soube aí que aqui na Califórnia, por aqui, que botaram aí o Netflix de graça e para o pessoal se interter. Deus não parou o mundo para que a gente ficasse assistindo Netflix. Deus não parou o mundo para que a gente vá para a praia, para que a gente vá para shopping, para que a gente vá para academia. Não. Deus nos botou em quarentena porque Ele quer falar conosco. Na realidade, o Senhor nos colocou em quarentena.
O Senhor colocou a sua igreja em quarentena. E quando eu falo em igreja, gente, eu não estou falando só daqueles que hoje vão a uma igreja evangélica, só daqueles que até hoje abrir a sua boca e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Não. Quando eu estou falando em igreja, eu estou falando de você que está me ouvindo que é espírita, de você que está me ouvindo que é ateu, de você que está me ouvindo que não importa a tua religião, não importa no que você acredita, Deus está falando com você. Se você está me ouvindo agora, é porque Deus está falando com você. E Deus, meu marido, meu marido serviu o diabo desde os 11 anos de idade. Há 16 anos atrás, ele entregou a vida dele para Cristo, mas ele viveu a vida dele inteira servindo ao diabo. Mas quando ele estava lá na droga, no álcool, servindo lá o diabo no terreiro de Umbanda, quando ele estava tomando sangue de animal, quando ele estava sendo preso, ele já era um eleito de Deus. Deus já sabia que um dia ele iria se eleger. E eu estou falando desses. Eu estou falando desses que não tomaram a atitude ainda, mas que Deus já sabe que irão se eleger. Porque os eleitos de Deus são aqueles que se escolhem, ouvem a palavra, ouvem a verdade e se escolhem e determinam. Eu faço a decisão de conhecer a Cristo. Eu faço a decisão de conhecer e servir a Cristo. Então, esses são aqueles que são os eleitos de Deus, amém? Então, o que acontece? Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus Cristo, toda a seta do diabo, Pai amado, que está derrubando a internet, que está falhando a internet, meu Pai, a conexão do Facebook, em nome de Jesus Cristo. Pai, estende as tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, Pai, e que nós possamos ouvir de Ti, Senhor, o que o Senhor tem para falar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Abre o nosso entendimento, Pai amado, derrama do Teu Espírito de sabedoria sobre nós, do Teu arrependimento sobre nossas vidas, e que possamos encerrar esse estudo, Pai, de uma forma diferente ao qual estamos iniciando, com a nossa mente aberta, com o nosso entendimento aberto, e recebendo de Ti a direção dos nossos passos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, é exatamente para você. Amém? Deus está falando, Deus está botando o povo dele em quarentena para que a gente possa ouvir. E nós vamos ver hoje uma pessoa dentro da Bíblia, um personagem bíblico que Deus colocou em quarentena para poder falar com ele. Mas antes disso, eu quero falar duas coisas, tá? Eu quero dar um testemunho, dois testemunhos. Hoje também uma pessoa me procurou e, assim, desesperada, com um casamento de 40 anos e se dissolvendo por conta de adultério. E ela desesperada, sem saber o que fazer, e principalmente porque estava com problema de artrose, no joelho principalmente, e não deixava ela trabalhar, não deixava ela fazer nada, ela já estava entrando em depressão. E ela entrou em contato comigo, e eu falei para ela, eu falei, olha, Jesus, ele vai te curar agora, mas mais do que te curar, Jesus quer escrever uma nova história para a tua vida. E ela falou, essa madrugada, pastor, eu passei a madrugada inteira sem conseguir dormir e pedindo a Deus que me desse uma direção, pedindo a Deus que falasse comigo, que me desse uma direção para os meus passos. E quando foi de manhã, ela entrou em contato comigo e eu falei para ela, Deus ouviu as tuas orações. Por isso que ele botou no teu coração para você entrar em contato comigo. Jesus vai te curar hoje, para que você possa ser livre para não depender de ninguém, voltar a trabalhar e fazer suas coisas. Mas mais do que a cura, Jesus quer para você escrever uma nova história para a tua vida. E casamento é sagrado para Deus. Você vai entrar no propósito, nosso propósito, e eu garanto a você, vamos caminhar junto e Deus vai restaurar o teu casamento, escrever uma nova história para a tua vida. E para a glória de Deus, quando eu acabei de orar, ela que tinha artrose, que não conseguia nem andar, quando eu acabei de orar, ela começou a andar, a movimentar o joelho, já estava se baixando, se levantando, e para a glória de Deus, ela já não tinha mais dor nenhuma, para a glória de Deus, e já passei o link para ela já deve ter começado, já deve ter entrado no nosso propósito, e ela disse que hoje estaria aí também, mas eu não sei se ela está, e se ela quiser dizer quem é ela, ela fala, né?
E vamos entender uma coisa, gente. Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidade. Deus está nos colocando em quarentena para que a gente possa conhecê-lo, para falar conosco. E nós vamos ver isso. Uma pessoa que me acompanha dentro do nosso propósito, ela passou uma mensagem para mim que eu vou ler para vocês, a mensagem que ela passou para mim, porque exatamente foi isso que me levou que Deus me levou a trazer esse tema que Deus hoje vai falar com a gente. E ela fala assim, e ela colocou para mim assim: Pastora Deise, gostaria de fazer um questionamento que, se a senhora puder discutir em uma de suas lives. Sabemos que estava escrito tudo o que estamos passando. Essa geração em todo o mundo que está passando por esse coronavírus, guerras, está sendo, olha a pergunta, está sendo castigada? Essa geração que está passando por guerras, por coronavírus, por tudo isso, está sendo castigada, provada? Ou é uma bênção passarmos por essas provas? Preste atenção como foi a pergunta dela. Ou é uma bênção para nós passarmos por essas provas? Esse sofrimento. Sei que ainda não é a vinda do Senhor, mas é um apocalipse, ou o começo dele. Em oração, fiquei pensando nos inocentes, nas pessoas com doenças crônicas e até nos presidiários que saíram por algumas penitenciárias aqui, todos achando que estavam saindo para a liberdade. Sei que não são como Paulo e Silas, mas da metade já foi recapturado. Outros estão escondidos e cometendo crimes. Mas outros, pastores, estão voltando sozinhos para as celas. Então, pastora, é bênção ou maldição tudo que nesse momento estamos passando? Ouvi, acompanhei sua live ontem. Deus nos abençoe. Então, gente, veja bem. A pergunta que ela me fez é, com certeza, a pergunta que muitos estão fazendo, né? O que está acontecendo? Na realidade, ela só não falou aqui a pergunta que eu coloquei hoje, mas é exatamente isso que a gente pergunta: aonde está Deus no meio de tudo isso? Não é verdade? Aonde é que está o Senhor? Vamos lá, gente. Na realidade, a gente vai ver que Deus, o amor, nós vamos ver que quando, eu botei até aqui assim, gente, olha, até na ira de Deus há amor. Até na ira de Deus ele prova o amor dele. Vamos entender uma coisa. Quando a palavra de Deus fala, só para a gente entender, para ficar bem, bem claro. Quando a palavra de Deus fala que Deus está irado, na ira de Deus, nem por um instante, a gente vai ver aqui no texto que eu separei, nesse livro aqui, nesse personagem, a gente vai ver alguém falar sobre isso, tá? Quando a gente fala na ira de Deus, nem um instante a gente está falando na real ira de Deus. Porque quando Deus fala na sua ira, Deus ele está querendo explicar para que a gente possa entender um pouco o que é isso. Mas que na realidade, se Deus fosse literalmente agir conosco com a ira dele, Deus nos destruiria por completo. Lembra quando ele diz para Moisés: Moisés, a partir de agora eu não vou mais com vocês, porque esse povo está me causando ira. E se eu acompanhar vocês, eu vou destruir esse povo com a minha ira. Então, eu prometi a esse povo, eu fiz uma promessa para eles, eu vou cumprir. Mas eu vou mandar o meu anjo adiante de vocês para que você leve o meu povo a conquistar a promessa que eu prometi, mas eu não vou com eles. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair do lugar. Na realidade, Deus, ele fala muito da ira. Principalmente Velho Testamento, Deus fala muito na ira dele. Mas na realidade, a gente entende que um milésimo da ira de Deus consumiria toda a humanidade. Então, quando a palavra de Deus fala lá em Moisés, lembra quando Moisés estava no monte, Deus escrevendo as tábuas?
e que quando Deus viu que o povo se rebelou lá embaixo com Arão que fez o bezerro de ouro, Deus disse a Moisés, Moisés, desce lá porque o teu povo se rebelou contra mim. E eu vou mirar e eu vou acabar com todos eles. Eu vou acabar com todos eles. E eu vou trazer uma nova geração para você. E Moisés, o que foi que Moisés disse? Moisés disse, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Não foi assim? Moisés se colocou diante de Deus na brecha pelo povo, não é verdade? E a Bíblia diz que Deus se arrependeu da ira que ele ia ter com o povo, da destruição que ele ia ter com o povo. É outro termo que quando Deus fala se arrepender, não é um arrependimento nosso. Claro que não é. Claro que não foi Moisés que convenceu Deus. Tem gente que diz que Moisés convenceu Deus. Isso é um absurdo, gente. Deus. Agora foi a internet, é só a misericórdia, né? Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a seta do inferno que intenta contra essa conexão, contra esse live em nome de Jesus Cristo. E então, deu uma travada agora, porque a internet foi que deu uma caída, gente. Mas coisas que estão acontecendo rápida e que não vai mais acontecer em nome de Jesus. Então, é só para Deus nos explicar, só para a gente poder entender um pouco o que Deus quer falar, tá? Então, na realidade, quando ele fala na ira dele, ele está falando exatamente nisso. Então, no texto que eu vou caminhar um pouquinho com vocês aqui, a gente vai ver isso daí, tá? Quando fala exatamente na ira de Deus. E eu posso falar para vocês, gente, respondendo a pergunta dessa nossa seguidora, pastora, é bênção ou maldição tudo isso que está acontecendo? Vamos entender uma coisa, gente. Você sabe por que está tudo isso acontecendo e por que isso daqui não é nem o início do que vai acontecer, tá? Isso é o início das dores. Jesus diz que é daí para pior, não vai melhorar não, é daí para pior. Claro, óbvio, evidente que Jesus não vai voltar agora, tá? Não é agora que Jesus vai voltar, tá? Daqui a pouco vai se solucionar o problema desse vírus todo aí, mas vai vir coisas piores, tá? Óbvio, claro que ainda vai acontecer muita coisa dentro desse processo do coronavírus, tá? Mas vai ser solucionado, uma hora vai ser solucionado. Muita gente ainda vai morrer, muita coisa vai acontecer. Só que vai haver a solução para isso daí. Mas o que Deus está fazendo, gente? Dentro dessas provas, dentro dessas pragas que estão acontecendo, Deus ele nos põe em quarentena para falar conosco. Deus ele está nos dando uma oportunidade. Então, na realidade, isso daqui que está acontecendo, como eu falei no live anterior, nós temos que agradecer a Deus. Foi exatamente isso que eu falei no live anterior. Porque tudo isso que está acontecendo é para que Deus está nos dando uma oportunidade de mudança. Deus está nos dando uma oportunidade ao arrependimento. Deus está dando a oportunidade à igreja vir ao arrependimento para que o mundo veja a transformação da igreja e queira conhecer esse Jesus que a gente prega, mas que a gente não vive. Então, Deus está nos dando uma oportunidade. Lembra lá do capitão do barco do Jonas? Foi assim: acorda, Jonas, acorda e vai clamar ao teu Deus. Você não vê que a gente está morrendo e indo para o inferno? Exatamente isso, no tempo de hoje, tá? Você não está vendo que a gente está morrendo e indo para o inferno? Acorda, desperta e clama a esse teu Deus para ver se ele tem misericórdia de nós. O que o mundo está dizendo? Crente, igreja, desperta e crente, para ver se Deus tem misericórdia de nós, para a gente não perecer e vá para o inferno. Não são essas palavras que o mundo está falando, mas quando o mundo cobra de nós isso, quando o mundo cobra de nós nos despertar, quando o mundo cobra de nós ter atitudes cristãs, o mundo está falando exatamente isso. Exatamente o que aquele capitão do barco estava falando. Hoje, na situação de hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, ainda tem muita gente que está levando na brincadeira. Ainda tem muita gente que não acredita que a coisa vai piorar. Ainda tem muita gente. Mas vai chegar um momento, gente, que o mundo lá fora vai olhar pra gente.
Vai chegar um momento que o mundo lá fora vai correr, para aquele que está falando da palavra, para trazer um conforto. Vai chegar um momento que aquele que está lá fora vai buscar em mim e em você, na igreja de Cristo, algo. Um sustento, uma esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, alguma coisa assim. Então, é extremamente necessário que nós entendamos isso. Então, é quando o mundo vai cobrar, é como aquele capitão do barco estava cobrando de Jonas. Exatamente isso. É exatamente o que estão cobrando de nós. Tá? Então, vamos entender, gente, vamos entender uma coisa. Quando eu estou falando aqui em igreja, eu não estou falando daquele que não está aqui no live. Eu não estou falando daquele que acha que está caminhando certinho, que quem não está é aquele lá da igreja. Ah, realmente na minha igreja tem muita gente que não entende, na minha igreja tem muita gente que está dormindo, lá na igreja de fulano de tal tem gente que está assim. Entende uma coisa, gente? Enquanto a gente continuar encontrando nos outros defeitos, a gente vai continuar nele. Tá? Enquanto a gente não parar e entender que Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus não está falando com quem não está no live, Deus está falando com você, Deus não está falando com aquele que está dormindo lá na igreja. Se Deus trouxe você aqui é porque você precisa de mudança. Então, nós temos que entender isso, amém? Enquanto a gente parar na nossa zona de conforto e ficar apontando os outros têm, os outros não conseguem, os outros é isso, os outros faz isso, a gente não vai ver os nossos defeitos. E Deus parou, Deus nos está colocando em quarentena para falar individualmente com cada um de nós. Amém? Deus está nos botando em quarentena para falar individualmente com cada um de nós. Claro, óbvio, evidente que você tem que divulgar esse vídeo. Agora, você está ouvindo? Divulga na tua página, divulga com os teus amigos, divulga nos grupos da tua página, tá certo? Você está ouvindo, está divulgando. Quando acabar de assistir o live, pega o vídeo, coloca na tua página para outras pessoas assistirem. Claro que todo mundo precisa ouvir o Deus falar como está falando hoje aqui. Mas quem está me ouvindo agora tem que entender que primeiro é para nós, que Deus quer falar comigo, que Deus me colocou em quarentena, amém? Nós somos a igreja de Cristo, então Deus me colocou em quarentena para falar comigo. Vamos abrir o nosso coração e vamos começar a entender que Deus quer falar comigo em primeiro lugar, amém? Então, gente, veja bem, então, o que a gente pode entender de tudo isso que está acontecendo e de tudo que vai vir para frente? Nós estamos entendendo que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é sobre nossas vidas, sobre a igreja e sobre o mundo que ainda não conhece Jesus, tá? Então, vamos entender uma coisa, gente. Se ele hoje voltasse, se hoje Jesus viesse recolher a sua igreja, pouquíssimas seriam as pessoas que subiriam com ele. Pouquíssimas seriam as pessoas que subiriam com ele. Porque nós, a igreja de hoje, a igreja moderna, está vivendo uma igreja morna. A igreja de Laodiceia é essa igreja que nós estamos vivendo, só preocupada com as coisas desse mundo, preocupada com oba-oba, preocupada em trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, preocupada em querer, eu quero, vou para a igreja porque eu quero. Difícil é eu ir para a igreja para adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, não só pelas coisas boas, mas agradecer também pelas dificuldades. Porque a perseverança em nós aumenta quando a gente vence uma dificuldade. Paulo diz isso. A aprovação das nossas provas vai gerar perseverança em nós. Então não tem como a gente gerar perseverança em nós, não tem como Deus aumentar a nossa fé se não for ativando ela, se não for colocando ela à prova, não tem como. Então nós temos que entender que nós temos que agradecer a Deus as provas, agradecer a Deus as lutas, porque é a aprovação das provas que vai gerar perseverança em nós, que vai aumentar a nossa fé, que vai aumentar a nossa esperança, que vai nos aproximar mais de Deus, que vai nos fazer conhecer mais a Deus, porque foi no deserto que o povo conheceu a Deus. Foi opção de cada um aceitar ou não a imposição de Deus ali da obediência ou murmuração. Foi a opção de cada um tem livre-arbítrio e Deus continua nos dando livre-arbítrio de escolha.
Tá? E dentro dessa prova do coronavírus, dentro dessa quarentena do coronavírus, não é diferente. Deus está nos dando oportunidade de escolher o livre-arbítrio. Escolher o livre-arbítrio de ouvir o que Deus quer de mim e obedecer para eu me firmar mais no Senhor a cada dia, ou eu continuar murmurando e continuar vivendo como eu quero, tá? Infelizmente, gente, olha, muitos vão mudar, muitos dentro dessa prova, dentro dessa primeira prova, muitos vão mudar. Tá? Muitos vão realmente mudar, realmente vão entrar no nosso propósito, vão buscar um novo estilo de vida, vão começar a caminhar mais com Deus, a largar as coisas do mundo e caminhar com o Senhor. Mas, infelizmente, muitos vão ser curados, muitos Deus vai dar livramento, muitos parentes vão ser curados. Muitos vão receber bênção de Deus dentro dessa prova, mas quando acabar a prova, vão se esquecer de Deus e vão começar a voltar, vão sair do caminho e vão voltar para os atalhos. Os atalhos são a nossa vontade. O atalho é aquilo que eu determino na minha vida. Eu ando como eu quero. O caminho, eu não estou andando como eu quero, eu estou botando o meu livre-arbítrio, a minha vontade, usando o meu livre-arbítrio para colocar a minha vontade submissa à vontade de Deus. Esse é o caminho. O atalho, eu coloco a minha vontade acima de qualquer coisa. Eu ando como eu quero. E eu ainda abro a minha boca para dizer que Deus está no negócio, que Deus que falou comigo, que Deus que mandou. É só misericórdia de Deus na nossa vida, gente. Então, muitos vão conquistar bênçãos dentro dessa prova, mas muitos, quando terminar tudo, vão voltar para os atalhos. Muitos vão permanecer no caminho, tá? Eu espero que você seja um, que permaneça no caminho, porque várias são as provas que virão para diante. Então vamos entender uma coisa, gente. Quando você fala como essa nossa seguidora falou, né, ficou pensando nos inocentes, nas doenças que tem doença crônica, nos presidiários, né, nesse sofrimento todo e tal, e nas crianças, né, nos idosos e tal. Vamos entender uma coisa, gente. A palavra de Deus diz que tudo que nós colhemos, nós plantamos. Nós nascemos, nós fomos gerados no pecado. Tá? Deus ele fez o homem e a mulher no Jardim do Éden para ter comunhão com ele, para viver com ele, para ver a face dele a cada virada do dia. Assim era Adão e Eva. Só que Adão e Eva tinham, como nós temos também, o livre-arbítrio de escolha. E eles escolheram pecar contra Deus. Quando eles escolheram pecar contra Deus, e eu entendo, gente, olha, que o Senhor me perdoe se eu estiver errada, mas eu entendo que dentro... Claro, óbvio, evidente, é uma conjuntura, né? Sei lá, um negócio desse aí que eu tô falando, para que a gente possa entender lá em cima o projeto de Deus. Óbvio, claro, que Deus já sabia qual seria a escolha do homem, tá? Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que quando o homem pecou lá em cima, lá no Jardim do Éden, no início de tudo, Deus chegou para Adão e falou assim: Adão, você está se escondendo? Onde é que você está, Adão? Você está se escondendo? Ah, Senhor, é porque eu estou nu. Mas como é que você sabe, Adão, que você está nu? Alguma coisa você fez de errado, não foi, Adão? Ah, sabe o que é, Deus? Aquela mulher que você me deu. Aí Deus foi para Eva. Eva, o que foi que aconteceu, Eva? Ah, sabe o que foi, Deus? Aquela cobra lá que o Senhor colocou lá no jardim, que veio e me convenceu. Sabe o que eu entendo com isso, gente? Eu entendo que é o que eu e você, o homem e a mulher, continua fazendo até hoje. Nós continuamos fazendo isso até hoje. Nós erramos, ao invés de nós admitirmos nossos erros, nós estamos sempre inventando, sempre justificando nossos erros com o erro de alguém. Nós estamos sempre justificando nossos erros com o erro de alguém. Sempre. Ah, pastora, pisou... Não, eu fiz errado mesmo, eu falei e tal, não sei como é. Por quê? Não, pisou no meu pé, aí eu fiz.
né? Ah, mas por que que você fez isso? Ah, porque ele falou primeiro. Ah, mas por que que você não perdoa seu cônjuge? Ah, porque foi ele que errou, ele que tem que chegar para mim. Ah, por que que você fez? Por que que você revidou na segunda fase? Ah, porque ele me deu na primeira. Então a gente está sempre arranjando uma desculpa para justificar nossos erros. O homem e a mulher, o ser humano continua fazendo isso. E sabe o que que eu creio? Sabe o que que eu creio? Óbvio, mais uma vez eu falo, claro, evidente que Deus já sabia qual seria a atitude de Adão e Eva. Mas eu creio que se naquela época, naquele momento, Adão tivesse chegado para Deus e tivesse dito, Senhor, sabe do que mais, Pai? Eu errei. Eu errei, eu não devia ter ido na conversa de Eva, não justifica meu erro, eu tenho livre-arbítrio, eu errei, eu deveria ter dito não, porque eu deveria ter obedecido ao Senhor. Se Eva tivesse chegado para Deus e tivesse dito a mesma coisa, quem sabe? Claro, gente, que já existia um plano, tá? Já existia um plano de salvação, Deus já sabia que nós seríamos desobedientes, que nós seríamos rebeldes e que tudo isso aconteceria. Deus já sabia de tudo isso. Mas se Deus, se nós estivéssemos lá em cima, se nós tivéssemos reconhecido, nada disso teria acontecido. Eu creio sim que Deus teria perdoado Adão e Eva e até hoje o homem e a mulher estariam no jardim do Éden, tendo comunhão com Deus. E claro, existia um plano. Por que que existia um plano? Um plano de salvação. Porque Deus já sabia da nossa escolha, tá? Então, a partir daquele momento, gente, daquele momento onde a Bíblia diz que todos foram expulsos do paraíso, todos perderam, rompeu-se a comunhão com Deus e todos foram expulsos do paraíso. Adão, Eva e toda a sua geração, que somos nós, a humanidade. Perdemos, rompeu-se a comunhão com Deus, rompeu-se a primeira aliança que foi feita com o homem lá em cima no Jardim do Éden. Agora vamos entender uma coisa. A partir desse momento o pecado entrou no mundo. A partir desse momento, aí já foi quando houve mortes, ciúme, inveja, e daí adultério, e daí para frente. Então já começou, o pecado já entrou no mundo daí. Então todos nós fomos gerados no pecado. A Bíblia fala, a palavra de Deus diz, eis que hoje eu coloco diante de vós, hoje eu tomo os céus e a terra como testemunho contra vós. Que eu coloco dois caminhos diante de vós. Olha o que Deus diz. Hoje eu tomo testemunhos, os céus e a terra contra vós. O que Deus está falando aí? Que não tem excuse, não tem desculpa. Deus está falando algo e Deus tem o céu e a terra como testemunha contra nós. Então não tem desculpa, não tem excuse. É isso que Deus está falando. Eu coloco dois caminhos. O caminho do bem, o caminho da bênção, da obediência e da desobediência. E Deus diz assim, olha, o caminho da obediência, tô parafraseando, tá? Da obediência à vontade dele, que é o caminho da vida. E da desobediência à vontade dele, que é o caminho da morte. Vida e morte, Deus está falando em eternidade. Vida e morte, tá? Ou seja, bênçãos e maldições. Vida gera bênçãos, morte gera maldições. Tá? Então aí Deus diz assim, olha, a maldição eu acompanharei até a terceira e quarta geração de cada pessoa, ou seja, a desobediência de um, Deus ele visita até a terceira e quarta geração, ou seja, geração de maldição. É fácil a gente ver hoje, né? Várias são as doenças, várias são as enfermidades físicas, como câncer, como todas as enfermidades que os médicos dizem que são genéricas, nós chamamos, a Bíblia chama de a maldição herdada. O médico chama de maldição, a médico chama de enfermidade congênita herdada e a Bíblia chama de desculpa, querida, não é física nem espiritual. Aqui, nesse sentido que eu estou falando agora, Deus está falando de bênçãos e maldições. Tá? Bênçãos e maldições. Deus está falando da vida gerar vida, que na realidade, não deixa de ser, tá? É vida espiritual.
tá bom? São as bênçãos e maldições aqui na terra e a vida espiritual e a morte espiritual, porque o pecado gera morte, não é verdade? O salário do pecado é a morte, morte espiritual, tá bom? Morte espiritual, Deus está falando literalmente da morte espiritual. E a obediência gera vida. Então Deus está falando das duas coisas. Ele está falando das bênçãos aqui da terra, as bênçãos aqui nesse plano e a vida eterna, tá bom? A morte eterna e a vida eterna, exatamente isso. Então, o que acontece, gente? Deus fala isso. Então, é fácil a gente ver isso. É fácil a gente detectar uma enfermidade genética, é uma maldição herdada. Tá? E não só enfermidades. Quando você vê muito divórcio numa família, quando você vê muito aborto numa família, quando você vê problema de depressão, problema de esquizofrenia, quando você vê esse Alzheimer, quando você vê essas... Então, tem várias enfermidades e maldições também, bancarrota, espírito de miséria, pessoas que até conseguem alguma coisa financeiramente, mas nunca conseguem segurar, perdem. Outras pessoas nunca conseguem, é o espírito de miséria ou bancarrota. Então você vê que tem várias maldições que acompanham gerações, tá? Então quando Deus fala isso, Deus está falando da terceira e quarta geração. Só que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e o amor de Deus é tão infinito que das bênçãos, da obediência, Deus ele visita até a milésima geração. Tá? Olha a misericórdia de Deus, gente. Olha o amor incondicional de Deus. Ele visita até a terceira e quarta geração da desobediência, mas ele visita até a milésima geração da obediência. Tremendo, não é verdade? Aí a gente vê o amor de Deus. Então, na realidade, o que acontece com tudo isso que acontece? A violência, tudo isso, gente, isso tudo é bíblico. E se você começar quando você estiver lendo a Bíblia com compromisso, que eu sei que você já está começando de Mateus, que você chegar no Velho Testamento, presta bem atenção no Velho Testamento. Deus está sempre falando de arrependimento. Deus está sempre dizendo para o povo dele, se você se arrepender, eu vou mudar. Se você se arrepender, você vai me encontrar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, sair dos seus maus caminhos e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Então, Deus está sempre falando no arrependimento. Sempre. Ele está sempre dizendo, tanto que quando Moisés desceu no monte onde ele estava escrevendo as tábuas lá dos 10 mandamentos, Deus disse para Moisés, então tá bom, Moisés, faça o seguinte, desça e fale com o pessoal. Olha, quem for por Deus, o que Moisés quis dizer aí? Quando Moisés disse, quem for por Deus, venha para o lado de cá. Moisés disse assim, quem se arrepender, venha para o lado de cá. Agora, quem não se arrepender, quem não for por Deus, fique aí. Foi quando Deus matou milhares de pessoas ali naquele lugar, não é verdade? Mas aqueles que se arrependeram, que foi toda a tribo de Levi, vieram para o lado de cá. Ou seja, quando ele disse aqueles que forem por Deus, ele está dizendo aquele que se arrepender. Tá? Então, assim, na realidade, Deus está sempre, Velho Testamento, Novo Testamento também, mas eu falo mais no Velho Testamento, Deus está sempre, porque eu estou falando em distância, eu estou falando em tempo onde Deus prova o amor dele e há tanto tempo que Deus fala, se você se arrepender, as coisas mudam. Se você se arrepender, eu escrevo uma nova história para você. Se você se arrepender, eu me revelo para você. Então, eu quero mostrar para vocês que há muito tempo que Deus já fala isso pra gente, que Deus já nos exorta ao arrependimento para que nada disso aconteça. Porque desde o Velho Testamento que Deus fala nas coisas que vão acontecer, os profetas do Velho Testamento profetizando coisas que estão acontecendo já hoje, indicando a volta de Jesus Cristo. Então, em tudo isso, Deus está falando no arrependimento. Tanto que Isaías fala de Jesus. Eu falei isso no último live, terça-feira. Então, na realidade, Deus ele está sempre falando para a gente. Ele continua falando no Novo Testamento. Ele continua falando hoje na igreja. Ele continua falando. Ele continua falando na sua palavra. Ele continua falando. Infelizmente, na igreja moderna, ele parou de falar. Quer dizer, ele parou de falar, não. Os pregadores pararam de anunciar.
né? Porque hoje na igreja moderna só se prega adivinhação e prega que Deus vai dar, que Deus vai dar, é promessa, é promessa, é promessa, é promessa, não é verdade? E infelizmente a igreja moderna parou de pregar o arrependimento, parou de pregar a santidade, infelizmente. Por isso que Deus está parando a igreja numa quarentena, amém? Então tudo isso é prova do amor de Deus. E essa questão de criança pagar, criança ser estuprada, velhinho hoje está morrendo, pessoas que não tiveram que estão com enfermidade, aí estão passando por situações, ou os presidiários que estão lá, todos nós colhemos o que plantamos. Todos nós herdamos existe a maldição, eu falo nisso em alguns vídeos meus, existe a maldição herdada e a maldição adquirida. A maldição herdada é essa que eu acabei de falar com vocês. A maldição adquirida é o rompimento de princípios bíblicos. E todos nós rompemos princípios bíblicos. Nós vivemos no pecado, nós fomos gerados no pecado. Então é por isso que Jesus diz, olha, renuncia a tudo que você tem, a tudo se você quer me seguir. Jesus diz, olha, nega você mesmo todos os dias, mas é todos os dias. Pega a tua cruz, são as provas e as lutas, e me segue. Então Jesus, ele está sempre falando, ele está sempre exortando a gente. A palavra está sempre exortando. Nós não obedecemos por opção, por livre-arbítrio. Mas a palavra sempre nos exorta. Então, o que acontece? Tudo que nós colhemos, tudo que nós vivemos hoje é colheita de alguma coisa. As coisas que acontecem, você vê uma pessoa que foi abusada sexualmente na infância, se ela cresce e ela não se conscientiza que tem que romper isso em nome de Jesus na vida dela, a geração dela vai viver um abuso. Gente, eu trabalhei com uma jovem mãe de 4 filhos, uma época que ela foi abusada na infância e de várias formas, e ela era abusada até aquele exato momento, até pelo marido ela recebia abuso. E quando a gente terminou e tudo, ela virou para mim e falou assim, dos meus 4 filhos, 3 já foram abusados. Por aí você tira, gente. Então, é uma maldição que acompanha e que é necessário a gente parar e romper isso, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de, no nome dele, nós buscarmos a santidade. E romper maldições é um processo de santidade, tá? Então, a Bíblia diz, Jesus diz que ele morreu na cruz e ressuscitou para nos tornar santos. Então, o que é isso? Ele morreu e ressuscitou, recebeu de Deus o poder, passou o poder para nós e no nome dele, ele nos deu a autoridade de romper com todas essas maldições na nossa vida e na vida da nossa geração e através do nome dele, amém? Então ele nos deu, e isso é um processo de santidade. Na minha família existia uma maldição de pedra nos rins. E meu filho, minha filha, minha mãe, meu irmão, eu não, um bocado de gente da minha família. E eu rompi, e cada um que teve problema, eu rompi em nome de Jesus, ordenei que saísse. Minha mãe tinha direto pedra nos rins. Nossa, da minha mãe vivia direto com pedra nos rins, tomando chá e tudo. Não me lembro de operar, eu acho que não. Ela colocava mesmo, sofria muito e colocava. Mas minha mãe, depois que a gente fez o rompimento de maldições, nunca mais minha mãe teve problema de pedra nos rins. E nem minha filha, nem meu filho. Então, assim, é uma maldição que está na geração. Então, da mesma forma disso daí, são coisas que nós fazemos de errado. Uma pessoa que vive o mundo da droga pode saber que está lá, dentro de uma geração dele, tem algum que vai viver o mundo da droga. Uma pessoa que viveu o mundo do crime, ele aceita Jesus, Deus começa a mudar a vida dele, mas precisa haver o rompimento aqui, precisa haver a quebra de maldições aqui, precisa ter todo um processo
para que isso não passe para a geração dele, porque senão vai passar para a geração dele. O assassino, o estuprador, vai passar para a geração dele. Então, Deus nos dá a oportunidade de fazer. Infelizmente, são poucas as igrejas que acreditam nisso. Infelizmente, são poucos os pastores que falam disso, tá? Mas isso é real, gente. Por que que a igreja hoje está andando em círculo? Por que que a igreja hoje está sem conquistar as promessas? Cheia de doença, cheia de enfermidade, cheia de problema de depressão, cheia de problema com filho, na droga, com isso, com aquilo outro. Por quê? Porque não acredita. Porque prefere acreditar que aceitou Jesus, uma vez que aceitou Jesus, foi tudo embora. Foi não, gente. Jesus, escuta o que eu tô te falando. Deus falou para mim e eu tenho certeza do que eu tô falando. Jesus morreu na cruz. Deus enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos dar a oportunidade de confessá-lo com a nossa boca, crer no nosso coração, a oportunidade de gerar uma vida com ele, vencer este mundo e conquistar o céu. Não é só aceitar Jesus. Esse negócio de aceitar Jesus, tá tudo certo, isso é mentira de Satanás. Gente, sai dessa se é isso que você acredita. Não é verdade. Jesus diz isso, tá? Eu falo isso muito nos meus vídeos. Então, Deus, ele nos deu uma oportunidade através de Jesus Cristo, através dele, para poder a gente vencer este mundo e conquistar o céu, tá? Então, assim, é uma coisa que vai passando de geração para geração, tá? Então, tudo isso que a gente vive hoje, tudo isso que está acontecendo, criança sendo abusado, criança, você vê, baby já nasce com câncer, a maldição, tá aí a maldição. Então, mas não tem pecado, foi abusado, não tem pecado, fomos gerados do pecado, gente. Então, um sai herdando do outro. E isso, infelizmente, as coisas estão acontecendo, o crente, o cristão não acredita, fica passando essas maldições de geração para geração, de pai para filho. O pai ansioso gera um filho ansioso, o pai depressivo gera um filho depressivo, o filho já vai gerar o seu filho. E aí vai, por quê? Porque a igreja não quer acreditar, porque a igreja não quer sair da zona de conforto e acreditar e pagar um preço, não gosto de usar esse termo, mas sair da zona de conforto e tomar atitude. Amém? Claro, óbvio, evidente que é um preço que a gente paga. Um preço de romper com o nosso eu. Um preço de romper com a nossa carne. Um preço de matar o nosso eu. Amém? Um preço de usar o nosso livre-arbítrio para colocar a nossa vontade submissa à vontade de Deus, para que a vontade dele seja soberana na nossa vida. Amém? Então, bom, gente, é basicamente isso daí, tá bom? E nesse processo de quarentena que Deus está nos colocando, tem tudo a ver com a obediência. Vamos entender uma coisa, gente. Deus é que conhece no teu coração o que tem no teu coração. Eu tô só direcionando vocês. Eu fui usada por Deus. Isso aí, olha. Filhos do Rei colocou lá, olha, o vídeo 23, quebra de maldição. Você que não fez ainda, pega esse vídeo 23 e faça 7 madrugadas, tá? Esse vídeo 23. Você só precisa ouvir todo a primeira vez. A partir da segunda vez, você só precisa começar da oração, tá bom? A primeira vez para poder você entender. A segunda vez, basta você começar da oração e faça as 7 madrugadas sequenciais. Tá bom? Faça o vídeo 23 e você vai, depois, você entra em contato comigo e você vai me dizer o que Deus fez na sua vida, o que aconteceu, tá bom? Lá eu tô explicando, caso você sinta mal e não fique bem até o final do vídeo, entre em contato comigo, tá bom? Então, faça o vídeo 23, mas continua no propósito, tá bom? Nosso propósito é fundamental você estar, tá bom? Faça as duas coisas, tá certo? Se você não começou ainda o nosso propósito, começa o vídeo 23, porque Deus vai romper várias cadeias na sua vida, vai romper várias maldições na sua vida, então vai ficar mais fácil para que você possa dar início ao nosso propósito, amém? Olha lá, a Shirlane. A Shirlane, ela tá dizendo assim, olha, eu até hoje faço a oração do quebra de maldição no live 23. Deus me libertou. A Shirlane é uma pessoa que eu preciso fazer um resumo. Eu peço para você, Shirlane, faz um resumo do teu testemunho pra gente colocar aqui, porque é tremendo o teu testemunho, tá? Faça um resumo que eu quero colocar por escrito,
tá? E a Shirlane começou pelo vídeo 23, não foi a Shirlane, porque era tanta coisa, foi tanto envolvimento que a Shirlane tinha das trevas no passado. A Shirlane com 20 anos de crente, mas era tanta corrente no reino espiritual no passado dela, que ela precisou começar o vídeo 23, se eu não me engano foi isso, não foi a Shirlane. Começou o vídeo 23 para que Deus pudesse começar a liberar ela, para poder ela, curou a dor de cabeça crônica que ela tinha desde os 8 anos de idade, e como é que se diz? E começou a liberar a Shirlane no reino espiritual, a vida espiritual dela, para a glória de Deus. Ela hoje caminha no nosso propósito, ela caminha no vídeo 23 que ela continua fazendo. Deus é maravilhoso. Eu queria que você fizesse isso, tá, Shirlane? Faz um resumo do teu testemunho e passa para mim por escrito, para mim concordar, para você jogar na minha página, tá bom? Muito interessante, vai edificar a vida de muita gente. Então, gente, é basicamente isso, tá? Só que Deus, ele me separou para que eu pudesse orientar vocês, tá? Já tem mais de 2 anos esse estudo, onde Deus está fazendo maravilhas na vida de pessoas que realmente estão buscando buscando compromisso com Deus através desse estudo, tá? Então, mas eu falo sempre, eu faço a minha parte, Deus está fazendo a dele, que é o impossível, mas a tua parte só você vai fazer. Nem Deus vai fazer, nem eu posso fazer, é ele quem vai fazer. E entenda uma coisa, eu direciono vocês, eu oriento vocês, mas ele é quem sabe se você está sendo realmente, está tendo compromisso com ele. Amém? Através desse estudo. É ele quem sabe, porque quem vai dar é ele, quem vai te curar é ele, quem vai te libertar é ele, quem vai escrever uma nova história para você é ele, quem vai restaurar teu casamento é ele, quem vai abrir portas para você é ele. Tudo quem vai fazer é ele. Então, não adianta você querer mentir para mim ou para você mesmo, porque ele só vai te dar se ele vê compromisso no teu coração. E Deus, quando ele vê o compromisso no coração de uma pessoa, Deus não espera a gente fazer para poder ele dar. Não, quando ele vê o compromisso, ele já faz. Amém? Eu falei dessa pessoa, eu não me lembro o nome dela, nem que eu lembrasse eu ia falar, que ela entrou em contato comigo hoje, que foi curada da artrose, tá? E ela já iniciou o nosso propósito, feliz da vida, curada da artrose, e iniciou o nosso propósito para resgatar o casamento dela de 40 anos, que está sendo destruído pelo diabo por conta de um adultério, né? Então, eu orientei ela e ela concordou comigo em abençoar o marido, em abençoar a amante do marido e declarar sobre a vida deles bênçãos espirituais e entrar no nosso propósito, ou seja, baixar as nossas armas carnais e pegar as armas poderosas em Deus, que são as armas espirituais. Amém? E ela já começou. Então, Deus já viu no coração dela o compromisso. Já curou ela e já botou ela para frente, amém? E aconteceu também com uma outra pessoa que eu quero dar o testemunho dela para vocês agora, gente. Vamos entender uma coisa, gente. Nós temos visto, vai estar tudo dentro disso que eu quero falar, só que hoje eu já estou vendo que não vai dar tempo. Tá? Então, já dentro desse texto, dentro desse personagem que Deus colocou em quarentena, que Deus está falando conosco através desse personagem, que eu quero acompanhar com vocês, que é tremendo, mas nós estamos vendo exatamente do poder de Deus dentro de tudo isso. O que Deus está fazendo? Deus está mostrando para o mundo que o poder todo está na mão dele. Ele é o Criador, porque infelizmente a criatura, ela tomou uma posição, ela resolveu tomar uma posição de Deus. A criatura, ela resolveu tomar uma posição de Deus. Ela pegou a sabedoria que Deus deu a ela e ela se colocou numa posição de Deus, achando que a sua força, o seu poder, o seu dinheiro, a sua fama vai tudo, né? Vai conseguir tudo com aquilo ali. E Deus está mostrando que não. Deus está fechando o mundo. Deus está dando um shutdown no mundo para provar que Ele é Deus, através de uma enfermidade que supostamente é uma gripe, ou seja, que supostamente não é nada. É uma gripezinha, inclusive, parece que o coronavírus ainda tem menos sintomas. Não, é mais. Não, tô enganada. O sintoma do coronavírus é mais do que sintoma de uma gripe ou de uma alergia. Mas de algo que supostamente é uma coisa tão simples, que é curado até em casa,
né? Daqueles que se cura é curar até em casa, supostamente, mas que o homem não consegue. Tem muita especulação por aí, mas que o homem não consegue achar. Tá tudo aí fechado, o mundo, houve um shutdown no mundo. Nova York, que é uma cidade, Manhattan, que é uma cidade, a cidade que nunca dorme, tá aí dormindo de noite, não só de noite, mas de dia também, né? Ruas desertas, os trens e metrôs desertos, vazios, os ônibus vazios, os táxis mais vazio ainda, e escolas sem funcionar, tudo fechado, né? O parque lá do Mickey Mouse lá, né? Fechado também. Quer dizer, tudo fechado, as praias foram fechadas, tudo fechado, shopping fechado, restaurante fechado. O nosso prefeito daqui de Newark pediu para que a gente fechasse também. O governador não, o governador disse que a gente abrisse com até 50 pessoas, não mais de 50. Mas o prefeito de Newark pediu para que nós, pastores, não abríssemos. Então, em obediência à lei, em obediência ao pedido dele, nós resolvemos fechar também e fazer online, tá? Eu quero até falar alguma coisa sobre isso também, gente, hoje aqui, tá bom? Então, na realidade, Deus está mostrando, Deus está querendo mostrar para a criação que Ele é o Criador, amém? Então, tudo está na mão dele, ninguém consegue, só ele sabe, só ele. Então, dentro desse texto aqui também eu quero mostrar o poder de Deus, gente, é muita coisa, meu Deus. Mas vamos lá, deixa eu falar desse testemunho daqui de hoje, que foi tremendo, tá? Uma pessoa hoje passou uma mensagem para mim pela primeira vez, tá? Ela, na realidade, ela falou para mim depois que, vê bem, vou começar do fim. Ela falou para mim que depois de tudo, ela falou para mim assim, que eu perguntei para ela como foi que ela chegou até meu estudo. Daí ela disse que já tem algum tempo que ela me acompanha. Só que por conta da faculdade, por conta de um bocado de enfermidade lá que estava no corpo dela, por conta das coisas desse mundo, né? Por conta de eventos também na igreja e tal, ela parou de fazer o nosso propósito e ela estava assistindo de vez em quando, tá? Aí o que acontece? Acontece que o professor dela de teologia virou para ela e disse: olha, Deus está mandando dizer para você que Deus vai começar a falar contigo, vai te levar a uma intimidade profunda, ele vai começar a falar contigo em sonhos, em visões, e te dar direção para os teus passos. E ele disse assim para ela: simplesmente obedeça. Quando ele disse isso, e que houve o shutdown, que ela teve que ficar em casa, aí ela logo pensou no nosso propósito. Pastora Deise, nosso propósito, vou começar. Eu tô falando de ontem, tá? Ontem. Ontem foi anteontem, porque ela disse que tá no segundo vídeo. Pronto, foi hoje que ela fez o segundo, parece. Aí ela começou ontem, começou a ler a Bíblia, já leu Mateus quase todo. E por quê? Por conta que Deus, ele botou ela em quarentena. E ela entendeu que Deus colocou ela em quarentena. Então, ela foi, já leu Mateus quase todo e assistiu um vídeo ontem e um vídeo hoje. Aí hoje ela entrou em contato comigo, ela passou uma mensagem para mim e escuta a mensagem dela. Mensagem escrita. Ela botou assim: boa tarde, pastora. Meu nome é tal. Gostaria de pedir que a senhora ore por mim, por favor. Tenho diabetes e estou há mais de um mês com febre. Essa moça, ela tem 28 anos. Tenho diabetes e estou há mais de um mês com febre, com tosse, com enjoo, com dor no corpo e com muito cansaço. Isso parece o quê? Febre, tosse, enjoo, dor no corpo e cansaço. Parece com o quê? Coronavírus, né? Aí tá. Aí ela botou assim: já fui, isso aqui nos Estados Unidos, tá? Já fui lá no hospital 3 vezes e disseram que estou com bronquite. Porém, já tentaram várias formas de tratamento e nada está adiantando. Já me passaram xarope, antibiótico, antialérgico e até mesmo corticoide. Hoje a clínica me ligou e me falaram que suspeitam que eu tenha coronavírus, mas não me mandaram fazer teste nenhum. Presta atenção. Hoje,
tá? Foi hoje que ela me mandou isso aqui. Então, hoje a clínica, 30 dias depois que ela foi no hospital. A gente fala de Brasil, né? Eu não tô falando mal de canto nenhum, não, gente. Eu tô falando da impotência do homem, tá? Eu tô falando da impotência do homem diante da ira de Deus. Vamos falar em ira, mas é diante da misericórdia e do amor de Deus, tá bom? Então, porque até dentro da ira de Deus, suposta ira, né? Porque se fosse ira mesmo, ele consumia a gente, mas dentro da suposta ira, a gente tá vendo o amor dele, porque tudo isso para poder ele parar nós, não é isso? Para botar nós em quarentena pelo amor dele, para poder ele, né? A gente ser salvo, não é verdade? Glória a Deus por isso, né? Então, o que eu tô falando? Eu não tô falando mal de país nenhum, eu não tô falando mal de governo nenhum, tá bom? Entendo o que eu tô falando. Eu estou falando que país de primeiro mundo, Estados Unidos e Brasil. Hoje eu vi lá uma crítica lá de alguém com relação a atitudes lá no Brasil, tá? De hospital também no Brasil. Então, o que eu tô falando aqui é da impotência do homem diante da ira de Deus. É isso que eu tô falando, tá bom? Então, houve lá críticas no Brasil, eu tô falando aqui. 3 vezes ela foi no hospital, 30 dias que ela sentia todos esses sintomas. 3 vezes ela foi no hospital e as 3 vezes mandaram ela para casa dizendo que ela estava com bronquite, passaram várias coisas. Hoje, gente, hoje, 30 dias depois, o hospital liga dizendo que supostamente ela está com o coronavírus. Todos os sintomas essa moça tava, essa moça tem aqui do coronavírus, todos os sintomas ela tinha. Então, aí botaram assim, mas hoje a clínica me ligou, papapá, mas não mandaram fazer teste nenhum, apenas ficaram em casa revezando Advil e Tylenol para baixar a febre. Minha diabetes, ela falando, minha diabetes estava controlada. Sofri também de diabetes, pois estava há quase 5 meses em uma dieta cetogênica. Não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa muito séria com relação à alimentação, né? Que ela falou do negócio de alimento, né? Para poder a dieta dela de alimento, para poder equilibrar a glicose, o açúcar da diabetes. Cetogênica extremamente restrita, olha bem. Já tinha 5 meses que ela estava em dieta cetogênica extremamente restrita, porém agora, com esses problemas de saúde e com os enjoos, não tenho conseguido manter a dieta. E o meu açúcar está descontrolando de novo. Por favor, ore por mim. Desde já agradeço a atenção, que Deus abençoe a senhora muito. Veja bem, gente, vamos ver isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu não li nem todo, porque era um texto muito grande, eu estava dirigindo. Quando eu comecei a ler, que eu li os sintomas que ela estava de coronavírus, daí eu liguei para ela. Quando eu liguei para ela, ela falou, pastora, eu tô aqui, eu tô com os braços doendo, eu tô com o corpo doendo, as pernas doendo, eu tô com enjoo, eu não posso comer nada que eu boto para fora, e febre, e todos esses sintomas aqui que ela falou, né? Inclusive a diabetes. E fora isso daqui, que ela não colocou aqui, ela estava com um problema nos dois ovários que ela tinha desde criança. Tá? Desde criança ou jovem, sempre teve esse problema. E foram um cisto hemorrágico que ela teve lá no passado, que ela tirou um pedaço do ovário e depois apareceu no outro ovário um outro cisto hemorrágico também, que estava dando hemorragia. Ela, gente, quando ela, no período dela de menstruação, ela usava essas calças geriátricas, porque o absorvente só não resolvia. Ela usava calça geriátrica. Quando ela falou isso pra mim, aí eu falei pra ela, vamos orar agora. Aí eu falei, o que você tem mais? Aí ela falou isso. Eu falei, você tá com hemorragia agora? Ela disse, eu tô no meu período. Eu falei, então tá certo. Você tá sentindo a hemorragia descer? Ela disse, tô. Aí ela falou, acabei de ir no banheiro e troquei a calça geriátrica e tô sentindo a hemorragia descer. Eu falei, tudo bem. Veja bem, eu virei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sabia que ela tinha feito esse propósito, porque ela já tinha entendido de Deus, que Deus tinha colocado ela em quarentena para falar com ela. E uma obediência ao professor dela de seminário. E totalmente direcionado por Deus, esse professor foi e ela resolveu obedecer. Então, eu virei para ela e falei exatamente isso. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Eu vou orar por você agora. Jesus vai te curar de
tudo que você tem aí no teu corpo. Jesus vai te curar de tudo. Tô lendo ali, é porque minha irmã tá pedindo, papai tá pedindo para ligar para ele, depois eu ligo. E Jesus vai te curar de tudo, mas mais do que a cura que Jesus tem para você, Jesus quer escrever uma nova história para tua vida. A vida toda enrolada, né? Processo na justiça, processo não sei aonde, e processo em casa, a vida toda enrolada. E eu falei para ela, olha, deixa eu te falar uma coisa, Jesus vai te curar hoje, Jesus vai te curar agora. Agora Deus, Ele quer escrever uma nova história para a tua vida. Você disse para mim que já começou o nosso propósito, que já é o segundo vídeo que você está assistindo, que você já leu a Bíblia aí, o Mateus quase todo, glória a Deus. Continua, porque o Senhor está vendo no seu coração, amém? E vai mudar a tua história, e vai abrir a porta para você e vai desenrolar a tua vida, em nome de Jesus, porque coisas erradas que você fez lá no passado, mas que hoje você se arrepende. Então Deus é Deus, como diz José, que transforma maldições em bênçãos. Amém? Ela disse amém, pastor. Eu comecei a orar por ela. Oramos, repreendi em nome de Jesus, fizemos a quebra de maldição da diabetes, tá? Fizemos a quebra da maldição da diabetes. E, gente, para glória de Deus, quando eu acabei de orar, essa moça não tinha mais dor nenhuma, ela não tinha mais febre, a hemorragia cessou na mesma hora. Ela não tinha mais, ela disse, até os sintomas da diabetes ela já não tinha mais. Ela disse, pastor, é pena que eu não tenho o negocinho de fazer, as tirinhas, né, de fazer o teste. Ela virou para mim e falou, pastor, eu paro meu remédio, eu digo, querida, aí é com você? Né? Aí é você e Deus. Ela disse, pastor, eu tenho certeza que eu tô curada. Eu digo, então, é com você. Ela disse que amanhã vai comprar as tirinhas para fazer o teste e vai passar para mim. Mas para a glória de Deus, essa moça não tem mais nada. Aí ainda falou para mim, eu falei, e a hemorragia? Ela disse, pastora, quando a senhora acabou de orar, eu fui no banheiro e troquei por um absolvente comum, normal. Eita Deus, esse é o Deus que nós servimos, amém? Esse é o Deus, o homem não dá cura para coronavírus não, mas Jesus dá, amém? O homem não tem antídoto para coronavírus não, mas Jesus tem, não tem nada que, nossa Deus, Jesus é maravilhoso, eu tô sentindo a presença dele, não tem nada que ele não faça, não tem absolutamente nada que Deus não faça, amém? Mas Deus quer te curar sim, mas Deus quer muito mais do que isso, escrever uma nova história para tua vida, amém? É o momento, Deus está nos parando em quarentena, Deus está dando um shutdown no mundo, por amor à igreja dele, a igreja que eu falo mais uma vez, a igreja é você, não importa a religião que você tenha, não importa o que você está fazendo de certo ou de errado, a igreja é você, amém? Você é quem vai se eleger uma hora, absoluta certeza eu tenho disso, amém? Para Deus escrever uma nova história para a tua vida. Nada que Deus não possa fazer, mas nós precisamos, Deus precisa encontrar no nosso coração compromisso com Ele. Deus precisa ver no nosso coração o verdadeiro arrependimento na nossa vida, porque o arrependimento é a única coisa que leva à transformação do ser humano. O arrependimento é a única coisa que aplaca a ira de Deus. E terça-feira eu falei sobre isso e eu repito agora. Quanto mais você que me ouve agora, me ouve não, ouve Deus falar através da minha vida agora, que tem ouvido, que tem acompanhado, ouviu de terça-feira também, quanto mais nós buscarmos arrependimento para a nossa vida, quanto mais nós entendermos que Deus quer falar comigo, não é com fulano, não é com meu cônjuge, não é com meu filho, não é com meu marido, não é com meu pai, é comigo, amém? Que a mudança comece da minha vida. Quanto mais você entender isso, quanto mais você se voltar, buscar o arrependimento e procurar entender, ouvir a voz de Deus, entrar nessa quarentena, começa o nosso propósito está aí, os vídeos estão aí, entra no nosso propósito, Filhos do Rei está colocando exatamente aí o link lá do YouTube, que é mais fácil, todos os vídeos estão lá, o nosso propósito é assistir todos os vídeos em sequência, começando do primeiro. Não importa quantos vídeos tem pra frente. Não se preocupa com quantos capítulos tem pra frente esse manual. Se preocupa em você absorver
tudo que Deus tem para você dentro de cada vídeo. Eu te garanto que Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida, mais do que você pede ou que você pensa. Eu te garanto que Deus vai começar a falar com você. Eu te garanto que Deus vai começar a escrever uma nova história na tua vida. Ele só quer ver compromisso. Não é assistir o vídeo que você quer, não. Não é olhar lá o título e é esse título que eu quero, não. Isso não é compromisso, tá? Compromisso é você fazer como eu estou falando. Todos os vídeos em sequência, começando do primeiro. E paralelo a isso, ler a Bíblia com compromisso, que é ler a Bíblia todos os dias em sequência, começando por Mateus. Amém? Ler a Bíblia todos os dias em sequência, começando por Mateus. Isso é ler a Bíblia com compromisso, tá bom? E Deus vai falar contigo aonde você está lá no compromisso. É ali que ele vai falar com você, tá certo? Então, gente, olha, Deus é maravilhoso. E também tem um testemunho da minha mãe. Minha mãe, sábado, eu estava fazendo um curso de capelania, 5 horas pregando. Foi quando eu cansei muito, forcei muito minha voz. Depois, não deu tempo nem de vir para casa, ficamos lá mesmo, eu e a missionária Leda. E já pregamos, nosso Deus, só Deus sabe como eu preguei, cansada que eu estava, mas glória a Deus por isso. E quando eu terminei o curso, que todo mundo foi embora, antes do culto, daí eu vi no grupo de família que minha mãe estava internada. Com pneumonia. E ela ficou meio lerda, ela chamou minha cunhada e disse que ela não sabia quem era ela estava se achando muito estranha. Quando minha cunhada viu, ela estava com 39 de febre, né? Temperatura do Brasil, estava com 39 de febre e com calafrios. E aí quando eu vi, ela já estava lá quase às 7 horas, que meu irmão passou 7 horas com ela lá no hospital. Daí eu tentando ligar para ela, tentando ligar para meu irmão, e sem conseguir. Daí liguei para minha cunhada para saber tudo como é que foi. E quando foi, depois aí eu fui e tentei de novo pro meu irmão. Quando eu tentei de novo pro meu irmão atendeu. Eu digo, Deus é maravilhoso. Já passou para minha mãe. Eu falei com a minha mãe, orei com a minha mãe, ela já tinha feito uma radiografia, já tinha acusado pneumonia, mas ela estava esperando um novo exame para poder o médico decidir, mas já tinha, dependia desse segundo exame, eu creio, para liberar ela, para ela ir para casa, porque ele tinha dito para o meu irmão que era melhor levar ela para casa, para ela se cuidar em casa. E eu orei com a minha mãe, expulsei aquilo em nome de Jesus, e foi quando meu irmão saiu do hospital e foi para casa, e para glória de Deus, claro, ela tá tomando o remedinho dela lá e tudo, mas para glória de Deus, minha mãe voltou para casa, nunca mais minha mãe teve uma febre, nunca mais minha mãe, nada, não tem sintoma nenhum de pneumonia, de nada minha mãe tem sintoma. Eu tenho absoluta certeza que Jesus curou minha mãe ali, naquele hospital ali também. Amém? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que é presente nesse estudo. Eu creio no Deus que é presente na tua vida, que está me ouvindo nesse momento. Eu creio no Deus que quer mudar a tua história. Eu creio num Deus que te cura, que te liberta, que restaura a tua família, que restaura a tua vida e que escreve uma nova história para você. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus que parou o mundo por amor a você. Eu creio nesse Deus. Amém? Então, é amor, sim. Tudo isso é amor de Deus sobre nossas vidas. Tudo isso é amor de Deus por nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que ministrar sobre a igreja. Nós temos que ministrar sobre a liderança da Igreja de Cristo. Nós temos que ministrar sobre o mundo. Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa do arrependimento. A igreja precisa do arrependimento. Amém? Declarar que temos a mente de Cristo. Declarar que somos um povo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Declarar que somos um povo cheio da presença de Deus, cheio do conhecimento de Deus. Amém? Usar as espirituais, é isso que Deus espera de nós. Amém? Deus está nos parando numa quarentena, porque Deus quer falar conosco, que Deus tem falado, tá? Tem ontem,
que terça-feira, se você não assistiu o vídeo de terça-feira, tá aí na minha página, vai lá e assista. Deus falou tremendamente conosco. Amém? Divulgue esse vídeo, passe para sua página e divulgue esse vídeo. E amanhã, veja bem, gente, nós vamos ter culto sexta e culto sábado. Só que eu não vou para a igreja para fazer culto, tá? Eu vou fazer aqui mesmo, como eu tô fazendo hoje. A gente vai ter palavra também na sexta, no sábado, dia de culto, horário. Vai ser esse mesmo horário, tá? 8 horas da noite aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e 9 horas da noite no Brasil. Vai ser esse mesmo horário, tá bom? E vou estar fazendo na sexta e no sábado. E durante a semana, eu sei que Deus vai me mandar fazer alguns lives relâmpago, coisa rápida, para me falar alguma coisa com vocês. Eu sei que vai, tá bom? Guilhermara tá dizendo, já ouvi e repeti o live de terça-feira. Foi tremendo, gente. Deus falando tremendamente com a gente. Faça lá, amém? Em nome de Jesus. Regina, pessoal, vocês que estão com problema de saúde, eu coloquei hoje, botei um texto lá, tá bom? A gente tá junto. Quem tá com problema de saúde, passa uma mensagem para mim, passa pro meu WhatsApp, tá aí, não me liga, é para passar mensagem, amém? Passa uma mensagem de voz falando um pouquinho e assim que eu puder, eu ligo para poder a gente orar. Só quem tá com problema de saúde, gente. Quem não tiver com problema de saúde, que for outro tipo de problema, assiste meus vídeos, tá bom? Entra no live, assiste meus vídeos, porque Deus vai falar com você tremendamente, porque é muita gente, é muita coisa em cima de mim, eu sei que minha voz também, né, tá uma bênção, eu preciso estar descansando também, dando um tempo descansando minha garganta. É nosso propósito, tá bom, querida Regina? É o nosso propósito. Você vai aprender a resgatar o teu filho, tá bom? Eu quero falar com você depois. Passa uma mensagem, me conta um pouco a história do teu filho que a gente vai te acompanhar, tá bom? Veja bem, gente. Eu quero falar só mais uma coisa pra gente encerrar por hoje. Veja bem, eu gostaria de pedir para os pastores um pedido do fundo do meu coração. Se você que está me ouvindo, você é pastor, eu gostaria de fazer um pedido para você. Dentro desse processo de coronavírus, onde nós não estamos abrindo igreja, faça o teu culto online. Faça o teu culto aberto. Facebook, YouTube, onde todos possam entrar, porque nós estamos passando uma época, um tempo, onde as pessoas estão carentes, onde as pessoas estão, porque tudo isso gera, toda essa mudança gera um desconforto e uma mexe com o emocional das pessoas. Então as pessoas precisam, as pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra de incentivo, ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Eu tenho pessoas, gente, que estão entrando em contato comigo dizendo assim, olha, Marlene, você não tem ideia do que eu tô fazendo gargarejo, eu tô fazendo qualquer coisa. É só a graça. Mas eu tô bem, graças a Deus, eu só preciso não forçar muito ela. E pessoas entrando em contato comigo, gente, dizendo assim, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô afastada de Cristo e eu quero voltar para a presença de Deus, só que eu não tenho força. Eu tenho pessoas ligando para mim dizendo isso. Então, pessoas estão carentes, pessoas estão aflitas, pessoas estão desesperadas. Eu quero dizer uma coisa para você, gente, não se desespera, tá bom? Não se desespera, entende uma coisa, existe um propósito de Deus para isso. Existe um propósito de Deus para essa quarentena. Pensa, muda a tua forma de pensar. Olha, a Bíblia diz assim, olha, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Então, não fica ligado. Claro, você tem que ver a televisão, porque você precisa tá em contato com o que está acontecendo, mas não se conforma com os padrões desse mundo, tá?
Entende uma coisa, Paulo diz assim, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transforma a tua vida através da tua forma de pensar, tá bom? Para que você conheça a vontade dele na tua vida, que é boa, perfeita e agradável. Quer conhecer a vontade de Deus na tua vida? Boa, perfeita e agradável? Muda a tua forma de pensar e começa a pensar assim, Deus, e tudo isso que está acontecendo, Deus está me colocando em quarentena. Deus está me colocando em quarentena porque Ele quer falar comigo, porque Ele quer escrever uma nova história para minha vida, porque Ele quer abrir meu entendimento, porque Ele quer que eu tenha comunhão com Ele, porque Ele quer que eu olhe para dentro de mim e comece a me reavaliar, a avaliar as minhas atitudes, a avaliar o meu falar, a avaliar as minhas, o porquê que eu estou indo para a igreja, avaliar as intenções que eu tô servindo a Deus, que eu estou indo entregando meus dízimos, que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Então, começa a mudar a tua forma de pensar. E entende, para de ficar na frente de televisão, vai para os vídeos, começa o nosso propósito, começa a ler a palavra, Deus vai começar a falar com você e Deus vai te dar a solução. Deus vai te esconder no esconderijo dele. Pode ter certeza que vai. Amém? Então, não se desespera, porque o desespero, ele é pior do que a doença. O desespero, ele é pior do que a doença. Tá bom? Então, não se desespera. Nós falamos isso. Se você tá dessa forma, não assistiu meu vídeo de terça-feira, assiste lá. Eu tô falando exatamente nisso. Tá bom? Em Isaías, uma palavra que Deus me deu há 4 anos atrás, exatamente nessa época, para 4 anos depois, para essa época, Deus me deu há 4 anos atrás. Então, vai lá e assiste o último vídeo. Não tem número não, tá? Porque não foi live, foi uma live extra que eu fiz de terça-feira passada agora. Então, faça isso, tá bom? E tenha calma, seja prudente, faça o que as autoridades estão mandando, evite sair de casa, se você pode evitar sair de casa, lave sempre suas mãos, se você não tem um alquinho, lave sempre suas mãos, procura usar a luva, se você tiver a máscara que for para um lugar, supermercado, alguma coisa, coloca, não fica com vergonha das pessoas não. Eu parei no posto de gasolina ontem de manhã, quando eu estava indo para trabalhar, foi ontem, foi? Foi ontem, foi. Aí eu tava com a máscara e com as luvas. Quando eu parei, o rapaz da gasolina parou, olhou pra mim assim, assustado, como quem dissesse, ali tá doente. Ele chega, falou comigo de longe. O rapaz do caminhão da frente, que também não tinha luva, não tinha máscara nem nada, ele olhou pra mim do mesmo jeito. Não importa, gente. Não importa como as pessoas olham pra você, não. Infelizmente, muitas são as pessoas que não estão acreditando. E essas que não estão acreditando são as mais vulneráveis de estar passando doença pra quem tá bem. Então, não se preocupa, não. Não fica preocupado ou com vergonha do que as pessoas vão pensar de você, não. De forma alguma. Se você pode, faça suas precauções. Amém? Mas entenda que nós temos que preparar o nosso cavalo, mas ter a certeza de que a vitória vem do Senhor. Nós vimos hoje, na verdade, o homem não descobriu o antídoto de coronavírus e sabe-se lá Deus se vai descobrir, na verdade, mas Deus sabe o antídoto, porque Deus curou essa moça hoje do coronavírus. E eu digo a você, eu posso garantir para você, porque Deus hoje, quando mandou eu colocar esse texto que eu coloquei nas minhas páginas, falando para vocês que quem tiver com a enfermidade, entre em contato comigo para ligar. É porque Deus vai curar muita gente. Amém? Eu tenho absoluta certeza disso. Amém? Eu não estou presente com vocês, mas o Deus que eu sirvo está presente. E Ele continua curando, libertando, transformando, restaurando, salvando, escrevendo uma nova história para a vida daqueles que buscam compromisso com Ele. Amém? Então, vamos partir para frente e confiar no Senhor, tá bom? Assiste o anterior lá, porque você precisa. Veja bem, outra coisa. Então, o que eu estou falando dos pastores? Faça isso. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque, infelizmente, tem muitas igrejas fazendo o culto não online, mas em salas fechadas. Como salas menores, né? Como fechadas, que não é para o público. Como o Zoom, como o Skype, sei lá, como algum desses que são mais fechados. Não faça isso não, pastor, pastora. Por favor, abre o culto para todo mundo. Abre as portas da tua igreja online, pelo amor de Deus, porque é muita gente precisando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem pastores
que estão fazendo isso em salas fechadas, porque ficam mais à vontade para falar de dízimos e ofertas, tá? Com certeza, eu sei que tem pastores que não estão fazendo isso porque estão por conta que não querem divulgar, ou que não querem, não. É por conta disso, porque ficam chateados em ter que falar em dízimos e ofertas num culto online, num culto onde a igreja está online. Mas entenda uma coisa, pastores, e entenda uma coisa, você que é ovelha. Vamos entender uma coisa, gente. Claro que existe, nós pastores temos que falar do dízimos e oferta, porque dízimos e ofertas são ordenanças de Deus para a nossa vida. O que é uma ordenança? É uma ordem. E o que é uma ordem? É algo que quando você não cumpre, você paga uma pena por isso. Vamos lá. Por que que eu tenho que falar mal? E dentro disso daí, claro, óbvio, evidente que vai ter alguém que vai aparecer aí online, que está aberto a tua igreja online, e vai falar, vai soltar pilerinha, vai falar. Mas o que que a gente pode fazer? Nada. Quem tem boca fala o que quer. Agora nós temos que ouvir tudo e reter o que é bom, não é verdade? Então, entende uma coisa. Deixa eu explicar uma ordenança para você. Ordenança não é o que te leva para céu e inferno, tá? Céu e inferno é mandamento. Mandamento é obrigatoriedade. Mandamento, amar o Senhor nosso Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá bom? Isso aqui, mandamento é que leva para o céu, tá bom? No cumprimento pelo que Jesus já fez na cruz do Calvário, tá certo? Ordenança é uma ordem de Deus. Então, tudo que Deus nos manda fazer na palavra é uma ordenança. E todas as ordenanças de Deus existe uma condicional. Todas as promessas de Deus existe uma condicional. Toda ordenança de Deus existe um, olha, se você não obedecer, vai acontecer isso. É opção sua. Jesus fala, Deus fala lá em Malaquias 3:10, não é verdade? 9:10, 9:10, né? 10. Se a gente reter o que é de Deus, se a gente não entregar na casa de Deus o que é dele, que é 10% do que Deus nos dá, 10% de tudo que Deus nos dá, de tudo, não é só trabalho, 10% de tudo que Deus nos dá é dele, não é nosso. Não é nosso. Deus não nos dá opção. É uma ordem. Mas ele diz: se você não entregar, você vai receber uma maldição. Ele fala. Mas você só vai receber a maldição se você não entregar. Então, não é Deus que te dá a maldição, é você que escolheu. Não é verdade? Vamos lá. Por que que eu tenho que falar mal do governo do meu estado se eu atravesso um sinal vermelho e eu tomo uma multa? Por que que eu tenho que falar mal do governo do meu estado por isso? É uma ordenança. É uma ordenança. Uma ordenança é uma lei. E para toda lei existe algo a você, um fim, como é que eu falo? Uma multa para você pagar se você não cumprir, não é verdade? Então, por que que eu tenho? Eu sei que é uma ordenança, eu sei que é uma lei eu não ultrapassar o sinal vermelho, porque senão eu vou tomar uma multa. Então não adianta eu brigar, eu reclamar, eu espernear, eu vou ter que pagar a multa, não é verdade? A mesma coisa é a palavra de Deus. São ordenanças, são leis. Leis, a ordenança. Para cada lei não cumprida uma multa que você paga, vamos falar assim. É uma multa que você paga. Então, é como eu falo, o rompimento dos princípios bíblicos gera em nós maldição. Rompimento de princípios bíblicos vai gerar em nós uma maldição. Então, é a maldição adquirida. É exatamente isso. O rompimento, não perdoar, não amar, não entregar o dízimo, não abençoar aquele que te amaldiçoa. Então, a maledicência, se você é maledicente. Então, tudo isso são ordenanças de Deus. Não quando a gente não usa a prática da obra da carne.
Então, vai para o inferno. Paulo diz claramente, quem praticar as obras da carne não herdará o reino de Deus. Paulo está dizendo com todas as letras, hell, inferno, todas as letras. Então, tá tudo lá, as ordenanças, as ordens, as leis de Deus tá lá. E o dízimo é uma ordenança. Então, quando a gente não cumpre a ordenança, quando a gente não cumpre a lei, o povo fica caladinho, né? Quando a gente fala em dízimo, né, gente? É impressionante, né? Ninguém falou mais nada aí. Quando a gente fala em lei, quando a gente fala em dízimo, a gente tá falando em lei. Então, não tem pra quê e nem por que você, pastor, ficar chateado de falar do dízimos e das ofertas num culto que é online, mas que você simplesmente está fazendo como se estivesse na igreja comum. Você está abrindo as portas da tua igreja online para qualquer pessoa entrar. Então, no culto online é a mesma coisa. Você está abrindo as portas da tua igreja para qualquer pessoa entrar. Você pode sim falar dos dízimos e ofertas. Claro que você tem que falar. Você, ovelha, vamos entender uma coisa, gente. Nós paramos agora, né? Nós estamos fazendo cultos online porque nós, por ordenança de leis daqui do homem, nós estamos obedecendo, não é verdade? Mas antes, claro, óbvio, evidente que nós que temos igreja, temos também despesas, e as despesas continuam, não é verdade? Os bills continuam chegando, as contas continuam chegando e a gente vai ter que pagar. Mas antes antes da igreja ter um compromisso com o financeiro, eu e você, pastores e ovelhas, temos, antes de qualquer coisa, um compromisso com Deus. Amém? Então, eu e você temos um compromisso com Deus antes, porque não precisa nem eu dizer, gente, a gente tem compromisso na igreja, pessoal, vamos entregar o nosso dízimo, veja bem aí, não precisa nem eu falar. Porque existe um compromisso, primeiro, eu como ovelha, você como ovelha, de cumprir uma ordenança de Deus, que é a entrega do dízimo de oferta. Óbvio, claro, evidente, que se você não está trabalhando, você não tem dízimo. Se você não recebeu, tem pessoas que não estão trabalhando, mas vão receber. Então, entrega. Tem pessoas que não estão trabalhando, estão recebendo menos. Entrega do que você recebeu. O dízimo é 10% do que você recebeu. Não é do que você não tem. Oferta, não. Oferta você pode dar do que você tinha guardado. É você quem resolve. Deus diz, olha, entregue de acordo com o que o seu coração mandar. Porque se o teu coração for avarento, a tua oferta vai ser pequena, a tua colheita vai ser pequena também. Mas se o teu coração for, como é que chama? Se o teu coração for abençoador, a tua oferta vai ser grande e a tua colheita também. Amém? Então Deus diz, olha, oferta de acordo com o que disser o teu coração. A Bíblia não diz de acordo com o que Deus disser no teu coração, não, com o que disser o teu coração. Porque é você que tem que determinar a oferta para a casa de Deus. Entendendo que quanto mais você plantar, mais você vai colher. Paulo diz isso claramente, não é verdade? Então, entregue. Agora eu estou falando para não só as ovelhas do Fé e Esperança, não só as pessoas que têm compromisso com dízimos e ofertas no Fé e Esperança. Não estou falando só com vocês. Eu estou falando para todos vocês que entendem que tem um compromisso, para todos vocês que entendem que é uma ordenança, para todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo e que sabem que a palavra de Deus diz isso. É para você que eu estou falando. Não importa qual a igreja que você tá, não importa onde você está entregando o seu dízimo, o que importa é o que você está fazendo. Amém? Entregue o teu dízimo de oferta. Entre em contato com o seu pastor, entre em contato com sua pastora. Procura saber dela, pastora, como é que eu posso entregar meu dízimo? Como é que eu posso entregar? Não é claro, óbvio, evidente que vai aparecer gente dentro desse live aqui para falar alguma coisa, para dizer, falar de pastor, só tá... O que eu posso fazer, gente? A gente não pode parar a boca das pessoas. A gente tem que abençoar. Essa semana mesmo apareceu uma benção aí no último vídeo. Não, foi no vídeo não, foi no culto da igreja, depois do curso de capelania, que eu estava de roupa de farda da capelania, inclusive de boné, que duas pessoas entraram, tira o boné, que isso é reverência a Deus. Eu digo, reverência a Deus está aqui dentro, ó. Reverência a Deus não está em boné, não. Reverência a Deus está aqui dentro, está nas tuas atitudes. Então,
Deus não está preocupado com o que tem aqui na cabeça, não. Deus está em cima da cabeça, não. Deus está preocupado com o que tem debaixo da cabeça. Amém? Então, aí entrou uma bênção lá e falando palavrão, me xingando lá e falando palavrão mesmo. O que eu estava fazendo com aquilo, que papapá, esculhambando. Aí eu passei uma mensagem para ele dizendo assim mesmo. Eu botei assim, olha primeiro, cuida primeiro. Não, falei assim, não julga o que você não conhece. Não julga o que você não conhece. Como foi que eu falei? Não julga o que você não conhece. Você está sendo mal educado. Não julga o que você não conhece. Olha a tua boca. Não julga o que você não conhece. Olha a tua boca. E... Meu Deus, como é que foi que eu botei, gente? Não julga o que você não conhece. Olha a tua boca e... Ai, gente, não me lembro. Mas eu não botei nada xingando ele, não botei nada disso daí, não, tá? Aí ele botou lá, ele entrou e botou lá assim, oi, irmã, você me xingando? Não era suposto você me tratar não sei o que diferente, sei lá, alguma coisa assim. Gente, uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Eu não ia estar discutindo com ninguém, eu só fiz apagar todas as conversas, encerrei o assunto, abençoei aquela vida, declarei perdão, amor, abençoei aquela vida, pedi a Deus misericórdia sobre a vida dela, daquele homem, tá? Não amaldiçoei, não pedi a Deus vingança de forma alguma, sabe por quê? Porque pela atitude que ele teve, primeiro, a educação não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com religião. Educação tem a ver com caráter. Uma pessoa que não consegue respeitar uma senhora, porque eu sou uma senhora, uma pessoa que não consegue respeitar uma senhora, primeiro, ele não tem um bom caráter. Mas uma pessoa que não consegue respeitar um pastor, ele tem que ter a minha misericórdia. Ele tem que ter a minha compaixão. Então eu não tenho que pedir a Deus que se vingue, que faça isso, que faça... Não, de forma alguma. Eu só peço a Deus misericórdia sobre a vida dele. Eu só peço a Deus que declaro o espírito de arrependimento, declaro que a mente dele é de Cristo, declarei que ele venha conhecer a Cristo, que Deus tenha misericórdia da vida dele, porque ele não distingue a mão direita da esquerda. Uma pessoa que não consegue respeitar uma senhora com palavrões, ele é um rapaz jovem. Uma pessoa que não consegue respeitar uma senhora falando palavrões, entra no live de uma pessoa para falar, entra na porta da igreja, porque ele entrou na igreja, para falar palavrão. Quanto mais uma pessoa que não consegue respeitar um pastor, não é verdade? Então eu só peço pedir a Deus misericórdia. Então o que a gente pode fazer, gente? Não dá. Você não pode estar olhando o que as pessoas... Se você tem a direção de Deus, permanece. Permanece. Então assim, fala do dízimo. Fala, sem problema. E você que está me ouvindo aqui, não espera nem teu pastor falar não, em nome de Jesus. Amém? Manda lá, manda pro correio. Tem tantos aplicativos hoje em telefone que você passa da sua conta direto para lá. Tem tantas formas de você entregar teus dízimos, tuas ofertas. Entrega, tá certo? Bom para você e vai ser bom para a igreja também, né? Porque o pastor vai ficar tranquilo para pagar lá as despesas que tem, né? E fazer os acertos. Amém, gente? Veja bem, gente, vamos encerrar agora e amanhã, sexta-feira, então eu falo sobre isso aqui que eu queria falar hoje, tá? Que é na realidade uma continuação do que a gente tá falando sobre Deus, aonde está Deus, o que Deus quer de nós, Deus está nos parando numa quarentena. Então a gente vai ver tudo isso baseado na palavra, dentro de um personagem que Deus parou para botou ele em quarentena para poder ele ouvir a Deus. Amém? Da mesma forma que Deus está colocando o mundo em quarentena para que nós possamos ouvir a ele. Amém? Glória a Deus por isso. A partir de hoje, começa a adorar a Deus dentro dessa quarentena, dentro desse problema todo. Busca a Deus e deixa o resto com ele, porque não tem o que Deus não faça. Ele provou hoje que ele já curou o primeiro, amém? De coronavírus. Não se preocupa, faça a tua parte e deixa que ele faz o resto. O impossível é com ele, o impossível não é conosco, amém? É com ele, amém? Pastora Deise, faço unha e trabalho com vendas, as pessoas sumiram daqui do salão, é verdade. É verdade. Eu ouvi aí que tem muita gente que sumiu dos salões e tudo. É assim, gente. Vamos entender que o que está acontecendo
Deus tem um propósito. Deus vai sustentar. Nada vai te faltar. Presta atenção, a cada dia o seu mal. Não perde uma noite de sono, porque amanhã não sabe o que vai fazer, porque não sabe o que vai acontecer, porque não sabe, porque o tempo tá passando e eu só tenho um mês de comida, eu só tenho um mês de aluguel. Não perde teu sono, não perde teu tempo. Emprega teu tempo na frente dos vídeos da pastora Deise. Entra no nosso propósito e na palavra todos os dias em sequência. Amém? Faça o que você pode. Faça com excelência o que você pode para Deus. O que você não pode, bota na mão de quem pode. Amém? Porque com certeza ele pode e ele vai te honrar. Tá bom? Gente, vamos encerrar? Vamos orar e vamos encerrar. Eu vou fazer uma oração hoje mais rápida, porque a gente já tá muito atrasado. Tá bom? Eu não vou estar falando de todas as enfermidades, não, porque eu já me coloquei à disposição, inclusive, da gente estar orando por vocês que precisem, tá certo? Tá lá na minha página, um texto que eu coloquei lá, vai lá nas minhas 3 páginas, 4 páginas, tá tudo lá, tá certo? E meu celular tá aí também, meu WhatsApp, e é só mandar mensagens, tá certo? Eu vou fazer uma oração como eu fiz ontem, tá bom? Vamos fazer uma oração geral, um clamor pelo mundo, pelas nações, pela igreja, pelos pastores, pelos profissionais da saúde, em nome de Jesus, tá bom? Pai Santo, se você pode, fecha teus olhos, se você não pode, permanece com eles abertos. Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco a tua palavra, Pai, que foi lida, tua palavra que foi dita, Senhor, eu coloco todos os testemunhos, meu Pai, eu coloco cada pessoa que me ouve nesse momento, eu coloco as pessoas que estão sendo representadas por essa pessoa, eu coloco toda a família dessa pessoa que me ouve nesse momento na tua presença, Pai, porque as tuas promessas é para nós e para nossa casa, é para nós e para nossa descendência, é para nós e para nossa família, e é crendo nisso, Pai, que eu lanço a minha rede sobre a tua palavra que me garante a vitória da tua igreja, Pai. Me garante a vitória daquele que tem compromisso contigo. Me garante a vitória daquele que te busca e te serve em espírito e em verdade. Me garante a vitória daquele que ouve a tua voz e obedece a tua voz, Pai. Me garante a vitória, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua voz hoje possa ecoar nos nossos corações, Senhor, sem cessar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo traga à nossa memória tudo que o Senhor tem falado conosco, nesse vídeo, no vídeo anterior, em todos os lives, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos buscar compromisso contigo, Pai, para que possamos, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus amado, fazer um acerto contigo. É tempo de acerto, Pai, que nós possamos entender que é tempo de acerto, que nós possamos entender que é tempo de perdoar, é tempo de amar, é tempo de caminhar mais uma milha, é tempo de liberar. Temos que entender, Senhor, que temos que olhar, é tempo de olhar para dentro de nós e ver quais são os nossos caminhos errados, parar de olhar a vida dos outros e ver os nossos erros, meu Deus. É um tempo que o Senhor está nos dando, é um tempo de quarentena que o Senhor está nos dando para que a gente olhe para dentro de nós e a gente avalie os nossos caminhos, Pai. Nos ajuda a entender, abre o nosso entendimento, Pai. Derrama do teu conhecimento sobre nossas vidas. Eu rompo agora com toda a cadeia do inferno no entendimento de cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra me diz que é o Senhor quem abre o entendimento do teu povo, e eu te rogo, Pai, abre o entendimento de cada pessoa que me ouve, abre o entendimento da família de cada um que me ouve, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, derrama do teu conhecimento, derrama da tua sabedoria. Eu declaro que a mente de cada um é tua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, eu declaro, Senhor amado, o teu espírito de arrependimento sobre cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus, que haja o verdadeiro arrependimento, que haja verdadeira transformação, Senhor, que haja, Deus amado, o conserto, meu Deus, os que estão afastados, que voltem para a tua presença, aqueles que não te conhecem, que confessem a Cristo como único Senhor e Salvador e comecem a caminhar contigo, Pai, e recebam de ti a certeza da salvação, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, cura os enfermos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, liberta os cativos, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, restaura os casamentos, restaura os relacionamentos, meu Pai. Deus amado, resgata a família dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Dá sabedoria para cada um através do nosso propósito, Senhor, para resgatar a família, resgatar os filhos, resgatar o casamento, resgatar os cônjuges, resgatar o pai.
Deus, os irmãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu repreendo todo espírito de engano e de mentira na mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, que o Senhor possa abrir o entendimento, que o Senhor possa derramar da Tua presença sobre cada um, Pai, que o Teu Espírito faça parte de cada pessoa que me ouve nesse momento e da família, Deus amado, de cada um que me ouve nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos, eu entrego a Tua palavra, eu entrego, Deus amado, todas as maravilhas que o Senhor já tem feito, as curas, as libertações, que toda a glória seja dada a Ti, toda a honra é para Ti, Senhor, porque o Senhor tem mostrado o Teu poder, o Senhor tem mostrado um pouco do que o Senhor quer fazer na vida de cada pessoa que se voltar para Ti, na vida de cada pessoa que buscar compromisso contigo. Deus amado, que o Senhor possa estar convencendo cada pessoa que me ouve, Deus, em nome de Jesus, a entrar no nosso propósito, a buscar compromisso consigo mesmo, através do nosso propósito, Senhor, porque buscar compromisso conosco é buscar compromisso contigo, buscar compromisso com o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, é te honrar, Senhor, é te engrandecer, meu Pai, porque nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, o nosso corpo, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, meu Deus, protege cada um, ensina cada um de nós, Pai amado, a estar no teu esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É isso que nós queremos, Pai, habitar no teu esconderijo, porque aí sim estaremos na sombra da tua onipotente mão, Pai. Nos ensina o caminho, Senhor, para habitar no teu esconderijo, Deus, que nós não entremos e saímos, mas que nós permanecemos no teu esconderijo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entremos no teu caminho e permanecemos no teu caminho, sem voltar mais para os atalhos, meu Deus, porque o atalho leva à morte, o atalho leva à queda, o atalho leva ao pecado, Senhor, mas o caminho não, o caminho é luz, Deus, o caminho é o Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No caminho, Deus amado, na luz a gente não tropeça, na luz não tem pecado, Deus amado. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, Pai, nos guarda, nos livra e nos protege, Senhor, em nome de Jesus, que o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança esteja sobre cada pessoa que me ouve nesse momento e com os familiares de cada pessoa que me ouve nesse momento, Pai, do nosso cônjuge, dos familiares dos nossos cônjuges também, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor fez no passado, Pai, que o sangue do Cordeiro, Deus amado, mas era do Cordeiro animal, Pai, lá no umbral da casa do teu povo, Senhor, mas hoje é o sangue do Cordeiro Santo, é o sangue do teu Filho, é o sangue do Todo-Poderoso, é o sangue do nosso Messias, Deus, que esse sangue, Pai amado, esteja sobre cada um, Pai, livrando cada um das pragas, livrando cada um de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que seja tudo, Deus, para a glória do teu nome, que eu oro e te agradeço com o amém da igreja, amém e amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos familiares, com todos os familiares da Igreja do Senhor Jesus Cristo, com todos os pastores e líderes da Igreja, com todas as famílias dos pastores, com os nossos governantes no Brasil, aqui em Portugal, em todas as nações, em todo o mundo, com todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos. E que tudo que nós ligarmos aqui na terra, o Senhor ligará no céu. Nós dizemos numa só voz, em concordância juntos, todo mundo, amém. Amém? Repete comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda. Eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, olha, as contas do Ministério Fé e Esperança estão aí, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil, para você fazer seu dízimo, entregar seu dízimo de Deus, do que Deus te dá, coloca lá, ou então as ofertas, coloca lá, ou qualquer coisa, entre em contato com a pastora Daisy, que a gente dá um jeitinho, tá bom?
Nosso ministério é um ministério de trabalhar com homeless também, temos a igreja, mas também trabalhamos com pessoal de rua, tá bom? Por isso que eu tô sempre pedindo, não é obrigação, tá bom? O que tá no seu coração, o que Deus te convencer, mas nós precisamos de você. Se você está sendo abençoado por Deus através de Pastora Deise, abençoa o Ministério Fé Esperança, para que a gente possa abençoar outras pessoas também, e Deus vai te recompensar, tá bom? Gente, beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Então, amanhã é dia de culto, sexta-feira, nós vamos estar de 8 horas, tá bom? 8 horas o culto amanhã, online, aqui, como a gente está hoje, na minha casa, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Fica na paz, bye.